O que é que causa mais divórcios? O dinheiro. O dinheiro é sempre o ponto mais complicado porque nós culturalmente não falamos sobre dinheiro. Hoje em dia, a maior parte das mulheres trabalham. Muitas, quando têm um embate da maternidade, percebem que isto é de facto uma coisa muito intensa e há aqui uma pausa que queremos fazer na carreira. Acarreta logo aqui no currículo. Ora, então se nós vamos casar e se metêssemos uma cláusula, se nós nos divorciarmos, eu, por todo o tempo que eu dediquei-me exclusivo à vida familiar e aos filhos, iria ter uma compensação no valor de X. Em vez de ter que ir depois para o tribunal discutir que eu deixei de trabalhar para cuidar da casa e tinha a comida pronta e não se preocupava com nada, eu ia buscar os filhos, levava à escola, levava aos médicos, eu é que fiz e que aconteci e agora quero uma compensação porque eu agora não tenho nada. A empresa está lá tudo em nome de não sei quem, não há nada para ir buscar, mas ele construiu isto e agora? Sai com uma mão à frente e outra atrás? É possível acautelar isto, só que isto são conversas que nas primeiras núpcias ninguém pensa nisto. A ideia quando nós nos casamos é não nos divorciarmos. Eu acho que as pessoas não veem o casamento como um contrato. Quando tu assinas o papel, não estás a assinar uma jura de amor, isso imprime uma coisa em casa, assina. Isto é mesmo um contrato. É nos divórcios e na morte que nós conhecemos os maridos e os irmãos. Mas na verdade, dava para conhecer antes. O problema das mulheres nos divórcios é este, que é perceber bem os regimes. Temos três: o regime da comunhão geral de bens, o regime da comunhão de adquiridos e temos o regime da separação de bens. Há aqui um quarto caminho, que é a convenção antinupcial, em que nós podemos ir buscar um bocadinho, construir um fato à medida. Temos que nos proteger um bocadinho. Vamos casar no regime de comunhão de adquiridos. Não fazemos nenhum trabalho de casa. Vamos à conservatória e vamos casar nesse regime. E vamos achar que tudo aquilo que eu levo de solteira para o casamento é meu. E é. Mas os frutos daquilo que eu levo de solteira são dos dois. Tenho uma casa, a casa está arrendada. Essa renda vai ser dos dois. Vamos supor o seguinte: eu sou padeira, tenho uma padaria e faço vários créditos. Compro uma carrinha para distribuir o cão, banho o forno. Entretanto, eu começo a incumprir. Eu vou ser responsável pela dívida que fiz. Acontece que eu, casando no regime da comunhão de adquiridos, ele vem ser responsável por uma dívida da minha atividade. E traições? Podes pedir uma indenização? Sim. Qual é o preço do dano moral? Então, Heranças, divisão das guardas, pensões. Ai, não sabia nada disto. Estava a dizer-te em off que estou muito entusiasmada para ter esta conversa aqui contigo e só para te fazer um enquadramento da razão do meu entusiasmo. Vou só fazer aqui uma introdução, talvez um pouco longa, mas há aqui dois tópicos que me fazem realmente querer ter esta conversa contigo. O primeiro foi porque eu acho que foi em 2020, 2021, eu li um livro sobre finanças para mulheres e o livro é de uma australiana e chama-se Get Rich Lucky Bitch. É assim que se chama o livro. Eu adorei esse livro. E um dos tópicos que ela mais fala, quer dizer, não um dos tópicos que ela mais fala, mas um dos tópicos que me ficou mais na memória, foi quando ela falou, porque ela também dá consultoria e é assim coach de finanças, pronto, para mulheres só. E ela diz que a maioria dos casos das mulheres que vêm ter com ela e que dizem que estão muito mal financeiramente, são mulheres nos seus 40 ou nos seus 50 que acabaram de se divorciar e que estão numa situação péssima pós-divórcio. E depois ela começa a dar conselhos, não tomem decisões erradas nos vossos, porque muita gente se casa quando tem 20, há pessoas que até antes, com 19 anos, principalmente antigamente casava-se mais cedo, que assinam o papel, assinam o contrato e depois, anos mais tarde, as coisas mudam, elas não estavam a contar com este divórcio, o divórcio acontece e elas ficam mesmo numa situação financeira lastimável e ela diz que os divórcios costumam afetar financeiramente mais a mulher do que o homem. Eu fiquei toda assustada e disse, oh meu Deus. Então li esse livro e isso ficou mesmo na minha memória, porque uma característica sobre mim é eu aprendo com os meus erros, mas eu gosto mais de aprender com os erros dos outros, porque assim eu não tenho que os cometer para aprender. Essa é a primeira razão pela qual eu estou muito feliz para a conversa que vamos ter. A segunda foi porque o ano passado os meus pais divorciaram-se. Então eu experienciei aqui este tópico do divórcio na pele pela primeira vez, porque a minha vida inteira eu tenho 26 anos e eu sempre cresci com os meus pais, cresci com os meus pais juntos, casados, e é uma coisa recente. Eu e os meus irmãos temos todas idades diferentes, então cada um está a experienciar este divórcio à sua maneira. Eu experienciei já assim numa fase adulta, já não vivo com os meus pais desde os meus 17, então tenho a certeza que para uma criança é completamente diferente experienciar um divórcio do que um adulto, mas isso também tem as suas nuances. Então quando imensas pessoas sugeriram traz a Ana ao podcast, eu pensei, ok, excelente, tem mesmo que acontecer.
Então, introdução feita, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lara. E temos já um ponto em comum, porque os meus pais também se divorciaram quando eu já era adulta. Ok, então também... E, portanto, é uma experiência, para mim, filha única, extremamente difícil, que se vai fazendo. Ainda se vai fazendo. Sim, na infância deve ser bastante pior, acredito Pois. eu. Quando há uma infância em que há consciência, porque estamos a falar de crianças que têm realidade, crescem nesta realidade e, portanto, não sentem. Agora, viver uma vida toda com os dois e depois, de repente, vê-los a discutir e em guerras por coisinhas que está de fora, olha, não vale a pena, não é? E nós não podemos ir lá, e temos que estar a gerir um lado e o outro, não é? Os natais passaram a ter mais uma data lá em casa para conseguirmos estar todos em família e festejar a data sem ser no dia 24 e no dia 25. Isto obriga aqui a uma ginástica e a uma... E tudo se faz, não é? Claro. Mas é preciso aqui mudar a perspectiva e para mim foi muito desafiante enquanto filha. E, portanto, olha, a minha compaixão se para ti foi ou está a ser. Sim, porque depois também há divórcios e há divórcios, e há pessoas e famílias onde este divórcio acontece, mas conseguem aqui fazer uma integração, e eu por acaso sigo algumas criadoras de conteúdo que se divorciaram, são estrangeiras, elas chamam de blended families, que depois vêm, depois já têm novos parceiros e que passam o Natal todos juntos com os filhos, e depois é simplesmente a família que se multiplica. Tenho uma suspeita de que a maioria dos casos não é assim happy families, e que acaba por ter que haver aqui... Todo, muito menos na nossa cultura. Isso é muito giro de ver nos filmes, não é? Porque na prática é muito difícil. Depois também há várias fases. Nós num divórcio temos a fase do luto, depois vai entrar aqui a psicologia e consegue explicar isto melhor, temos várias fases. E há de chegar lá à frente a uma fase em que o distanciamento é tal que nós já conseguimos conviver e estar todos em família neste registro, as famílias reconstruídas. Não é uma palavra que eu gosto muito, mas em Portugal é que mais se usa para este tema. Mas é preciso uma maturidade e um distanciamento que no momento do divórcio nós não conseguimos tê-lo, porque ninguém acorda, não é? Às 9 da manhã acordamos no dia 25, todos com a mesma ideia de vamos nos divorciar. Isso não existe, um chegou lá primeiro. Então se um chegou lá primeiro, o outro tem um processo para o fazer lá chegar. E se este não espera, não é um esperar de... Ok, é um esperar de ter paciência e de dar tempo ao outro para processar e para chegar lá no seu tempo e juntos conseguirem fazer alguma coisa em conjunto para este divórcio ser o mais fácil possível para toda a gente, principalmente para os filhos. O que vai acontecer é que vai haver aqui sempre um conflito, uma disputa, uma luta de interesses, de egos, de frustrações, de medos, que depois, de questões patrimoniais também, que depois vai demorar anos a ser recuperada, se chega a ser recuperada. O importante é que os filhos não fiquem aqui não façam um triângulo, que a disputa fica aqui, os filhos estão aqui e não haja aqui um triângulo deste conflito. Isto é muito difícil. É mesmo muito difícil, porque os pais até muitas vezes de forma inconsciente chamam os filhos, mas tu não tens que estar comigo, não me apoias nesta situação. E eu, enquanto filha, adulta, advogada... Esta é a tua especialidade. Calma, arranjem os vossos advogados, façam as lutas que quiserem, eu apoio os dois, mas gostas mais do outro do que de mim. É um desafio. Mas tu já eras advogada quando os teus pais... Já eras especializada? Estava a estagiar, mas não, ainda não estava na área. Ok. Se calhar estou nesta área por causa deles, tenho que lhes agradecer. Pois, mas sentes que... Como é que foi a tua experiência neste sentido? Eu vou só partilhar assim muito brevemente a minha. Este divórcio dos meus pais já passou por fases. No início até começou de uma forma bastante pacífica e foi mais depois, e no início nós até estávamos todos muito felizes, que era os filhos, nós somos 4 filhos, estávamos pensando, afinal isto até é fixe, este divórcio até está a ser melhor do que nós esperávamos, mas depois as coisas não se mantiveram assim, e depois houve, lá está, isso que tu estás a dizer, desse triângulo, dos filhos ficarem pelo meio, e ainda por cima são 4, existem muitas, não é tipo um filho, há filhos que têm posições diferentes, e é uma questão mesmo difícil, quando tu sentes que estás numa posição em que tu só queres ser a Suíça, tu só queres estar neutro, e meio que às vezes és...
obrigado, entre aspas, a ter que tomar uma posição. Isto às vezes estabelece um limite, às vezes pode ser mal interpretado, porque quando os pais estão a passar por estas coisas, eles estão com tantos problemas e a vida deles está tão que eles não estão a pôr os teus sentimentos como a prioridade ou o centro E não fulcral. fazem de forma consciente, eles não Sim. te metem no meio de forma consciente. Estão tão atrapalhados, emocionalmente tão perdidos, uma dor tremenda, que os faz depois misturarem tudo. Mas vê, na altura, foi muito difícil para a minha mãe e para a minha família materna, não é? Acompanhar este divórcio. Foi um divórcio litigioso, um divórcio muito difícil. Os meus pais ainda hoje não se falam, não convivem, isto já vai por muitos anos. E o que é que acontece? É que eu consegui ser a Suíça, mas consegui ser a Suíça porque tenho uma personalidade muito focada, muito vincada, e disse: esta é a minha posição e eu não vou quebrar, e não quebrei. Com isso, obviamente, tive que levar com aquilo que tive que levar, principalmente parte da minha mãe, que não compreendeu muito bem esta minha posição, até porque enquanto mulher ela esperava de mim um apoio diferente, mas eu aqui tive que lhe dizer: ok, enquanto mulher eu percebo, apoio, certo, mas enquanto filha a minha posição não é esta. E eu aqui estou enquanto filha. E para a minha mãe foi muito duro, e para as minhas tias aceitarem isso, mas hoje eu sou mãe de 3 e o meu pai ajuda-me muito com os meus filhos, porque ele é reformado e então acaba por me dar muito apoio nos cuidados aos miúdos. E as minhas tias dizem-me assim: ainda bem, Ana, que na altura não me ouviste. Pela vontade das minhas tias, ia lá fazer um pé de vento com o meu pai, nunca mais lhe falava, cortava relações. E hoje, passados estes anos, eles dizem: ainda bem que não nos ouviste e que mantiveste sempre uma relação com o teu pai. Mas aí está, é preciso tempo, não é? Mas é muito difícil nós, enquanto filhos, estarmos ali no meio e pronto, e obriga a conversas duras e a posições duras, mas ajudou-me a mim a ter uma relação muito forte com os dois, perceber bem o ponto de vista de um e do outro, e perceber que o meu pai, enquanto homem, ali estava a ser muito mauzinho com a minha mãe, e pronto, eu apoiei a minha mãe enquanto mulher, mas eu, enquanto filha, tinha aqui uma posição que tinha que ser neutra, porque é o processo deles, não é? Isso não invalida as conversas difíceis que tive com o meu pai, já não de filha, mas de mulher para homem, que existiram, mas ao mesmo tempo conseguir aqui manter-me o mais isenta possível, porque eles são os adultos. E apesar de eu ser também adulta já na altura, eu aos 10 anos disse que eles deviam se divorciar, ninguém me ouviu. Se calhar, se me tivessem ouvido naquela altura, seríamos todos mais felizes hoje e podíamos ter momentos juntos. Mas é a vida, a realidade é esta, e portanto temos que nos ir adaptando. Mas foi muito difícil para mim ser a Suíça, mas consegui. E hoje ainda bem que fui, porque hoje consigo ter uma relação muito próxima com os dois. No meu caso em particular ainda não passou esse tempo suficiente para haver essa maturação, mas posso dizer que se há uma coisa que este divórcio me ensinou foi a estar em paz com ser mal interpretada. Ok. Porque, e ensinou-me mesmo porque tu, quando pensas em família, e eu cresci com uma família, cada família é diferente, mas a minha família sempre foi muito, muito próxima, e eles são das coisas mais importantes que eu tenho, quer os meus irmãos, quer os meus pais, e ser mal interpretada nas redes sociais pode aleijar um bocadinho o meu ego, mas não é uma coisa que de facto me vá magoar, e pronto, isso já estou habituada, mas eu nunca tinha tido uma experiência de ser mal interpretada com coisas que de facto importam para mim, sem ser um comentário do Zé Manel nas redes sociais a chamar-me nomes, mas isto foi a primeira situação que eu pensei: não, isto importa, e eu estou a ser mal, a minha intenção não está a ser lida da melhor maneira, mas, ou seja, tive que aprender essa lição. E tenho a certeza que há muitas outras lições. Filhos de pais divorciados, podem partilhar nos comentários as lições que têm aprendido com o vosso processo. Bem, vamos então começar aqui com o sumo, de facto, desta conversa. Tive que fazer até bastante research para este episódio aqui. Ainda bem que o fiz, porque descobri aqui também algumas coisas relevantes. E a primeira que eu queria começar a falar é logo financeiramente. Como é que o divórcio impacta, porque eu também já te tinha ouvido falar num outro podcast no qual tu participaste, a dizer que aqui o tópico da vida que causa mais litígio e que torna aqui as coisas mais conflituosas é o dinheiro, e que o dinheiro é sempre aquilo que pronto, que entorna o caldo. E eu queria primeiro que tu nos explicasses com a tua prática e com a tua profissão e com os casos que te aparecem à frente, porquê
Que ilação é que tu tiras daqui? Porque é que o dinheiro é aqui o ponto mais complicado numa questão do divórcio? O dinheiro é sempre o ponto mais complicado porque nós culturalmente não temos educação financeira, nós não falamos sobre dinheiro, não é? Não falamos sobre dinheiro em família, em casa, com os nossos pais, e depois quando nós vamos construir uma família também não temos este hábito de em casal falar em dinheiro e começa logo no casamento. Por isso é que eu toco sempre muito nesta questão do casamento, porque é aqui que começa, para ver se as coisas começam bem, para não começar mal, porque em regra começa sempre mal, porque nós não percebemos que o casamento tem efeitos patrimoniais. Porque os tem. Tem efeitos na administração dos bens, que são comprados por mim, que são comprados por ele. Tem efeitos também na partilha dos bens, seja por divórcio, seja por morte. E, portanto, o casamento vai ter um fim. Se vai ter um fim e se tem efeitos patrimoniais, olha, faz todo sentido que eu me acautele e perceba por que linhas se cosem. Não é? E eu sei que isto é muito difícil, porque a vida é movimento, não é? E o casamento também, e as relações são todas movimento. E é muito difícil eu escolher hoje um regime de bens que se calhar consiga acompanhar toda a nossa vida, porque a ideia quando nós nos casamos é não nos divorciarmos. E, portanto, estarmos 50 anos juntos e qual é que será então o regime de bens que, mesmo sendo difícil eu tentar fazer um jogo, como é que vai ser daqui a 20 anos, daqui a 30, tentar fazer, perceber quais é que são os diferentes regimes de bens, o que é que vai fazer funcionar melhor para nós, enquanto indivíduos, não é? Porque nós não perdemos a nossa individualidade em casal, mas também depois em casal. Como é que é? Eu, Ana, como é que é eu, Ana, em casal, como é que isto vai funcionar? E a partir daí, todas as questões patrimoniais que vêm com os divórcios estão todas muito mais calmas. Hoje em dia, a maior parte das mulheres trabalham, não é? Questões sociais, as nossas mães, as nossas tias era diferente. Hoje em dia nós todas trabalhamos. E muitas, quando têm um embate da maternidade, percebem que isto é de facto uma coisa muito intensa e que obriga muito tempo e muito de nós. E há aqui uma pausa que queremos fazer na carreira. Ora, se nós conseguirmos, isto depois esta pausa às vezes tende a prolongar-se muito no tempo, não é? E vai até aos 6 anos, o que acarreta logo aqui um apagão no currículo nos dias de hoje, é tudo muito acelerado, e 6 anos sem trabalhar e voltar a entrar no mercado de trabalho, isto vai ter um impacto tremendo, tremendo. E portanto, se eu já vou casar de forma informada, consciente, se nós os dois já falamos e já percebemos, olha, estamos conscientes do que é parentalidade, porque também quanto a isso já é outra questão, outro tema também muito interessante. E, portanto, faz sentido que um ou outro fique em casa a cuidar dos filhos. Isto vai levar um apagão no currículo. Ora, então se nós vamos casar e se metêssemos uma cláusula, isto parece louco, mas vejam, isto traz paz, que é, se nós nos divorciarmos, eu, por todo o tempo que eu dediquei-me exclusivo à vida familiar e aos filhos, eu não ficar descalçada. Em vez de aqui depois para tribunal discutir que eu deixei de trabalhar para cuidar da casa e tinha a comida pronta e não se preocupava com nada, eu ia buscar os filhos, levava à escola, levava aos médicos, eu é que fiz e que aconteci e agora quero uma compensação porque eu agora não tenho nada. Não é? A empresa está lá tudo em nome de não sei quem, não há nada para ir buscar, mas ele construiu isto, construiu aquilo, mas até estamos casados no regime de separação de bens e, portanto, e agora? Sai com uma mão à frente e outra atrás? Então é possível acautelar isto, só que isto são conversas que nas primeiras núpcias, nos primeiros casamentos, ninguém pensa nisto, porque os casamentos devem começar por amor e uma cabana, não é? Tem que ser assim, nós não é nos primeiros dates, olha, mas como é que é isto? Como é que tu geres o teu dinheiro? Não faz sentido que assim seja, mas vai chegar um momento em que faz sentido ter estas conversas mais sérias, mais difíceis, e vai acautelar muito este problema que em Portugal acaba ainda por ser muito prejudicial para as mulheres, porque os homens é que ainda têm aqui mais carreira, não é? Ainda há aqui uma desigualdade muito grande salarial entre homens e mulheres, progressão na carreira, e portanto, como ainda vivemos neste estado na nossa sociedade, nós temos então que nos acautelar enquanto mulheres. E a forma de o fazer é perceber como é que eu quero jogar este jogo de casamento. E ter uma conversa séria com o meu marido sobre o assunto, não é? E também vamos ver até que ponto é que ele está. Não é? Se está realmente comigo ou se não está. E isso não significa que já não vai ser um motivo para não nos casarmos. Não, vai ser um motivo para nós termos mais conversa e desconstruirmos isto. Porque se eu sou uma pessoa muito individualista, não tem mal nenhum em sê-lo. A outra pessoa que está comigo é que deve saber disso, devemos ser transparentes. E portanto, eu não quero construir nada contigo. Eu quero que seja tudo meu e não há cá compensações. E portanto, organiza-te para que no final deste casamento, se isto vier a acontecer, não há cá questões,
Portanto, o que é meu, não há nada nosso. E, portanto, a pessoa é que toma já uma consciência de quem tem à frente e depois vai já fazer escolhas mais conscientes de acordo com isso. O problema é que nós só conhecemos verdadeiramente quem temos. Ouve-se muito isto, não é? Há anos, quando eu comecei o estágio, já ouvia isto. É nos divórcios e na morte que nós conhecemos os maridos e os irmãos, não é? Porque é no momento das partilhas que isso vai acontecer. Mas, na verdade, dava para conhecer antes. Nós é que estávamos naquela loucura, face cor-de-rosa, que nos esquecemos de ir também aos outros lados. E não pode ser. Nós temos que ser muito informados e conscientes nas nossas escolhas. Em tudo. E no amor também. E não se perde magia. Eu acredito, francamente, que não se perde magia. Depende da forma como nós fazemos as coisas. Não é? Agora, temos de ser mais maduros, temos de ter mais maturidade, temos de ter mais consciência e olhar para as coisas como elas são. Não andar aqui, porque depois temos estes problemas, não é? De mulheres que tiveram 20 anos numa união de facto e pensam que vão ter isto ou aquilo, não têm nada. Temos mulheres que, mesmo casadas, prescindiram da vida profissional para se dedicar à casa e depois, ok, vamos ter uma compensação. Mas tenho que ir para o tribunal discutir essa compensação, não sei se quero, porque depois os meus filhos vão ficar chateados por eu estar em tribunal com o pai. E depois é só este limite. Mas eu até poderia ter ido para a faculdade se não tivesse engravidado, mas quer dizer, não foi. E, portanto, como é que nós vamos calcular esta compensação? Não é? Qual é que são os lucros santos? Há aqui uma série de questões que nós devemos a calcular e devemos estar a fazer escolhas conscientes. Eu acho que a nossa geração, somos gerações diferentes, mas ainda assim acho que entre a nossa geração há um ganho muito grande de consciência. E que este ganho de consciência e este boom, não é? Temos aqui muitos influencers de literacia financeira, pessoas que trabalham muito esta área, que se vá também para este lado. Porque acho que é muito importante nós estarmos focados em poupar dinheiro, ETFs e conhecer isso, mas vamos também aqui a este lado. Porque toda a gente tem relações, seja em união de facto, seja em casamento, o que for. E nenhum há uma coisa melhor que a outra. Não há. Há aquilo que é o mais adequado para nós os dois. Mas então que a gente o faça de forma consciente e informada. Adorei a tua resposta. Há tanta coisa para falar dentro do que tu disseste. Deixa-me só dar um à parte. Tu há bocado, quando estavas a dar um exemplo desta cláusula que se adicionaria, tu até fizeste observação de que pode parecer uma coisa muito louca. Não é nada louco. É, na minha opinião, é o básico. E eu ainda não sou casada, mas já estou numa relação longa. O casamento não está muito longe. E eu já tive esta conversa com o meu namorado muitas vezes. Que é, eu não me caso sem um prenup. Tipo, eu não vou. Principalmente depois de eu ter ouvido aquele audiobook do Get Rich Lucky Bitch. E ela me ter... Porque eu não tinha esta noção também. Não tinha divórcios à minha volta. Não sabia. Nunca pesquisei sobre este tema. Também não era casada. Não estava para ali virada. Mas quando ela me alertou que as mulheres ficam mesmo... Pá, peço desculpa, na merda, quando há divórcios, financeiramente eu pensei, não, eu não quero nada disto, e comecei a pesquisar mais sobre o assunto, e depois percebi, e quero falar contigo sobre este tópico, os diferentes regimes de casamento e quais são os diferentes termos que podemos ter. Eu sempre ouvi cá os três, para que já vamos falar daqui a bocado, mas depois apareceu aqui uma opção que é tipo um make your own pizza, faz tipo do it yourself. E eu comecei a ver podcast, e há um podcast que eu aconselho muitas pessoas verem, que é um episódio com um advogado também de divórcios, que também esqueci-me do nome, peço desculpa, mas é do The Diary of a CEO, que é do Stephen Bartlett, e um senhor assim grisalho. Adorei aquele episódio, entretanto eles já fizeram uma segunda parte, e ele falou muito, mas depois nos Estados Unidos, na América, as coisas também são tipo on steroids, dá para pôr coisas crazy lá nos prenups, mas eu disse ao meu namorado, tipo, eu não me vou casar sem um prenup, arranja já o teu advogado, eu vou arranjar já a minha advogada, porque são conversas que temos que ter e não tem que ser uma coisa que vá criar conflito, mas é uma coisa que tem que nos proteger aos dois. Mas depois eu disse, mas principalmente me proteger a mim, porque eu posso ficar em desvantagem quando nós tivermos filhos. E depois expliquei toda esta coisa do ok, e se, porque eu sou uma pessoa muito ambiciosa e eu trabalho muito e ele também, mas depois eu não sei se todas as mulheres dizem, as mulheres que eu ouço, que as coisas mudam quando tu te tornas mãe, as pessoas dizem, eu sinto-me uma mulher diferente, e eu ainda não conheço a mulher que eu vou ser
quando eu engravidar. Ou seja, e se eu não quiser mais, e se eu quiser ficar a tempo inteiro em casa com o meu filho, e se eu não quiser mais trabalhar? E depois ele disse, não, mas o teu trabalho, porque eu disse, as mulheres, e até lhe mostrei uma estatística qualquer, que as mulheres depois ficam para trás X% na carreira em comparação com os homens. E ele disse, mas na tua carreira, porque eu sou criador de conteúdo full-time, ou seja, sou influencer. E ele, mas as influencers até fazem mais dinheiro quando têm filhos. E eu, sim, mas e se eu não quiser? E se eu não quiser incluir os nossos filhos no meu conteúdo? E se eu não quiser esse tipo de branding e tudo? Eu não vou... Comecei logo e ele, pronto, está bem, vamos então assinar ao final. Mas comecei a pensar que tipos de cláusulas dá para pôr, e essas cláusulas, por exemplo, esse exemplo que tu deste, que por cada ano que eu não trabalhe em prol de um projeto de casal, que filhos são um projeto de casal, sou compensada a X. Mas depois há muito aquele preconceito, mas está a ser paga para ter filhos. Não é isso, mas é que a verdade é, no final do casamento, se houver, de qualquer das formas vai haver final, nem que o final seja a morte, mas se houver um divórcio no final, e as taxas de divórcio são muito altas, então até é provável que as pessoas se divorciem, se houver um divórcio no fim, o homem vai ter filhos e carreira, e a mulher muitas vezes só tem os filhos e uma carreira muito aquém daquilo que ela podia ter. Então eu disse, eu recuso! E comecei logo com essas conversas lá em casa. Mas queria então perguntar-te, em Portugal, que é onde nós estamos e é onde a maior parte dos nossos ouvintes estão, explica-nos então que opções é que a nossa lei nos oferece aqui nos regimes de casamento. Então nós temos 3. Nós temos o regime regra, que é vamos à conservatória, queremos casar e não dizemos nada, então casamos no regime da comunhão de adquiridos. E depois temos o regime da comunhão geral de bens e temos o regime da separação de bens. E qual é a grande diferença entre estes 3? O da comunhão geral, como o próprio nome diz, é tudo nosso, não é? O da comunhão de adquiridos, aquilo que é adquirido a título oneroso pelo esforço do casal é dos dois. E, portanto, o salário é dos dois. O salário de um é de outro, outras compensações que possam existir por conta do trabalho também serão a 2. Aqui esta perspectiva do esforço comum, tudo que é adquirido com dinheiro pago, não vamos aqui falar de doações, de heranças, isso não entra aqui, estamos a falar do esforço do casal, é considerado a 2. E o regime da separação de bens, há uma separação total de bens. Não há aqui um património comum, não significa que nós não possamos ter em compropriedade bens, da mesma forma que eu podia ter contigo. Não é? Vamos as duas comprar uma casa, vamos fazer um investimento. Eu posso fazê-lo com o meu marido, mas isso não vai entrar aqui no regime de bens, é uma coisa fora o regime. O regime da separação de bens é isto. São separadas as contas, são separadas as águas. Há aqui um quarto caminho, digamos assim, que é a convenção antinupcial, em que nós podemos aqui perceber o que é que faz mais sentido para nós, enquanto casal, e ir buscar um bocadinho de cada e construir um fato à medida. Para isso é preciso conhecermos-nos muito bem. Não é? E, portanto, conhecer muito bem aquilo que são as nossas expectativas pessoais. Eu quero ser herdeira do outro, não quero ser herdeira. Quais é que são as nossas expectativas profissionais? Não é? O que é que eu vou fazer da minha vida? Vou trabalhar por conta do outro e sempre? Vou trabalhar por conta própria? Porque isto tem aqui várias implicações. E depois daí, sim, conseguimos construir um fato à medida. Este fator da maternidade é bem verdade que nos muda-nos muito. Eu nunca pensei querer ficar em casa com o meu primeiro filho quando ele nasceu e foi na altura de Covid. Disse a minha mãe, não, eu não vou fazer mais nada da vida, vou proteger esta criança do mundo, que este mundo é louco. Portanto, não quero. E estive ali quase um ano com ele. Por opção, porque e depois ainda foi aqui um processo para o meu segundo filho, e quando eu tomo mesmo aquele, porque eu sempre fui muito ambiciosa e gosto muito de trabalhar. Eu trabalho porque é a minha principal fonte de rendimento, não nasci herdeira, com muita pena minha, mas porque gosto muito, alimenta-me a alma a trabalhar. Mas houve ali uma fase na maternidade que eu senti mesmo isto, que é, estou em mudança, estou em processo e precisei do meu tempo e desse meu processo. Isso acontece com imensas mulheres. E obviamente que isso trouxe um grande impacto no meu escritório, como é óbvio. Uma coisa é eu estar 12 horas por dia a trabalhar, outra coisa é estar 4. O resultado não vai ser o mesmo no final do ano, não haja essa expectativa. Mas também não nos exijam ser super mulheres. E, portanto, vamos fazer escolhas conscientes. Eu meti uma criança no mundo, ela precisa de mim e eu também preciso dela e preciso de reaprender qual é o meu lugar aqui no meio disto tudo.
E isto é muito giro nós termos esta consciência antes, então fazermos uma convenção antinupcial em que se preveja isto, que é, se de facto há aqui uma decisão dos dois, do casal, em que esta criança, e é muito comum até aos 3 anos, não é? Os próprios pediatras falam ali nos 2, 3 anos, a primeira infância, ser passada em casa, porque eles não precisam de contacto com os pais e afins, então há aqui esta opção de um ficar em casa. Por conta da amamentação e afins, muitas vezes ficam as mulheres. E se as mulheres ficam, não se esteja à espera que depois, quando vão reentrar, que reentrem da mesma forma. Não, há um apagão completo no currículo. Mesmo que mantenhas toda a estrutura à volta, não vai ser a mesma coisa. E, portanto, não sendo essa mesma coisa, faz todo sentido nós metermos essas... Ficas ali. Porque depois não vamos discutir mais à frente. Porque depois em tribunal vamos ter prova, vamos ter que fazer prova. Ai, eu não guardei nada de prova, não é? E eu lá agora vou estar a chatear-nos prova testemunhal, vou lá chatear este ou aquele, não quero. Depois as coisas não resultam e torna-se uma injustiça social. O problema das mulheres nos divórcios é este, que é, há um problema com os filhos, que quando são muito pequenos e por conta há aqui um jogo com as responsabilidades parentais e com o dinheiro, um jogo muito feio que se faz, que é, ok, eu fico aqui com um âmbito total das responsabilidades parentais e prescindo de tudo. E depois também há aqui um outro jogo que é este, que é, ok, os filhos até já são crescidos, mas eu não tenho para onde virar, saio com uma mão à frente e outra atrás, mas também não tenho mecanismos legais para ir muito além, porque nem prova tenho, porque, ok, vou fazer a tal compensação pela dedicação à vida familiar, mas o valor não... A vida está muito cara. O valor que poderá surgir dali poderá ser nada consciente. Mas é importante nós fazermos números, não é? Fazemos o Excelzinho, vemos as contas, falamos em casal e fazemos uma convenção. Até podemos fazer um regime da separação de bens. Mas vamos aqui meter na mesma esta compensação lá no meio. Não é? Ou vamos para um regime de comunhão de adquiridos misturado com o regime da separação. Isto aqui torna-se uma aula de direito se eu começo aqui a aprofundar muito isto. Não, mas por favor, mas este é o objetivo. Mas é importante falta muita literacia. Nós também percebermos que estava a falar há pouco da profissão, porque isto é muito importante, porque se eu sou empresária e o meu marido é empresário, as dívidas do cônjuge comerciante vão se comunicar um ao outro e não faz sentido eu estar a suportar o meu marido com dívidas da minha atividade, não faz sentido, então temos que nos proteger um bocadinho. E faz sentido estarmos casados num regime de separação de bens por isso. Calma, espera, explica isso outra vez, não sei nada disso. Vamos supor o seguinte, eu sou padeira, não é? E tenho uma padaria e faço vários créditos, compro uma carrinha para distribuir o pão, vem o forno, vem isto tudo. Entretanto, por algum percalço qualquer na atividade, eu começo a incumprir. E nesse incumprimento eu vou ser responsável, não é? Pela dívida que fiz. Há vais pessoais, há aqui uma série de coisas e, portanto, eu sou responsável por essas dívidas. Acontece que há aqui uma presunção no âmbito dos regimes da comunhão geral de bens, de comunhão de adquiridos. Eu casando no regime da comunhão de adquiridos, esta dívida, há uma comunicabilidade da mesma ao meu cônjuge. Então, ele vem ser responsável por uma dívida da minha atividade. Então, é muito comum... Ai, não sabia nada disto. É muito comum quem tem atividade aberta, não é? Seja por conta própria, seja que faz o comércio. Vamos generalizar assim. Que acabe sempre por casar no regime da separação de bens. Por conta disto. Mas, então e que ainda é mais importante, olha, então vamos nos proteger e vamos então casar no regime da separação de bens. Mas aqui ainda é muito mais importante nós termos uma convenção antinupcial para proteger tudo o resto. Não é? Porque aí estamos no regime da separação, ao contrário do que acontece no regime de comunhão, o salário é de cada um, não é? E, portanto, o recheio da conta bancária é de cada um. Então, ainda mais importante neste momento, se eu decidir ficar em casa a cuidar do meu filho e já tivermos em casal esta consciência, esta decisão, uma convenção antinupcial neste sentido. Por exemplo. Sabes, eu acho que o que falta aqui socialmente é mesmo uma coisa psicológica, porque eu acho que as pessoas não veem o casamento como um contrato, e é claro que o casamento é muito mais do que isto, mas é quando tu assinas o papel, não é tipo, não estás a assinar uma jura de amor, tipo, não precisas, para isso imprime uma coisa em casa, assina, tipo, isto é mesmo um contrato, assim como se eu e tu formos criar uma empresa juntas, vamos assinar um contrato. Ou seja, as pessoas, como não veem isto como um contrato, elas
vão com o padrão, que é do género, vou simplesmente com aquilo que é, tipo, o contrato tipo. Mas eu penso, eu não quero ir com o contrato tipo, como é que eu vou assinar um contrato que é geral a toda a gente que o Zé Manel vai assinar? Mas a minha relação com o meu namorado não é a mesma que o Zé Manel com a Francisca. Então, eu acho da opinião que para cada situação tem que haver aqui, por isso é que eu sou super fã aqui dos prenups, e isto leva-me a uma... Depois já quero voltar aqui a esta coisa dos bens e das dívidas, etc. Mas isto leva-me a uma pergunta que é, quando eu ouço falar aqui nos prenups, desculpa, como é que disseste que é que se chama em português? É convenção antinupcial. A Convenção Convenção antinupcial. antinupcial. Eu vou continuar a chamar prenup porque é mais rápido. Mas eu sempre que ouço falar disto é no contexto dos Estados Unidos da América. E eu queria perguntar-te aqui as principais diferenças no sentido em que quais é que são os limites daquilo que tu podes pôr? Porque naquele episódio de podcast que estávamos a falar há pouco, ele fala que ele tem um cliente que havia no prenup, porque nos Estados Unidos da América, se não estou em erro, tu podes, desde que o que tu estejas a escrever não seja ilegal, podes pôr tudo. Então ele tinha um cliente que naquele prenup estava que para cada quilo que a mulher ganhasse, ou seja, se ela fosse ganhando peso, ela perderia X% de dinheiro que ele, ou seja, que ele deveria se houvesse um divórcio, ou seja, que ela não podia engordar. E que aquilo era uma coisa legal e ele estava a dizer, não, isto vai no tribunal, tipo, se ela pesar na balança e ela tiver ganho 5 quilos, ele vai ter que pagar X% menos. Isto é uma coisa que dá, e eu fiquei assim de boca aberta, oh meu Deus, Estados Unidos, tipo, isto é crazy, não há limites. Como é que é em Portugal? Tu podes fazer um prenup com aquilo que tu quiseres ou como é que funciona? Não tem nada a ver. Okay. Estamos a falar dos common law, Estados Unidos, é um sistema jurídico completamente diferente. Nós temos aqui um sistema jurídico continental muito mais legalista. Nos Estados Unidos, eles não têm o mesmo número de leis que nós temos. Nós estamos aqui num âmbito continental em que há leis para tudo. É muito regulado. Lá não, é mais jurisprudência. É um âmbito diferente, culturalmente é diferente, socialmente é diferente, a justiça é diferente. Okay? Em Portugal, não. Uma convenção antinupcial com esse regime não passa, não é válida. E nem faz sentido nenhum, não é? Porque estamos aqui a dizer que isto é um contrato, mas é um contrato que tem como pressuposto base um amor. E, portanto, um amor não deve depender da aparência da outra pessoa. E, portanto, estamos aqui a entrar em matérias que vão aqui ferir os direitos de personalidade e outros âmbitos que não faz sentido nenhum. Aos olhos da nossa lei não é admitido. Ponto, vamos esquecer isso. Em Portugal é admitido, existe aqui esta possibilidade de ir buscar coisinhas aos vários regimes de bens e de metermos coisas novas feitas por nós, mas dentro daquilo que são os limites da nossa lei. Por exemplo, vamos supor o seguinte, uma coisa que eu fiz e que me marcou porque achei muito giro, porque foi pela insistência do marido e aquilo, pronto, achei piada a situação, que foi, ele é milionário, ela não Já é. começamos bem. Ela não é, mas tem um salário bastante, ganhava, acho que era 4.000 euros, qualquer coisa, vá. E estava ali nos quadros de um banco com uma progressão na carreira brutal. Acontece que ele decidiu que queria concretizar o sonho de dar uma volta ao mundo em 2 anos. E, portanto, ele queria deixar tudo e dar uma volta ao mundo, mas não queria sozinho, queria que ela fosse. Ela não queria ir, porquê? Porque era muito ambiciosa, era jovem, a carreira estava a correr bem, tinha muita margem de progressão. E agora? Não, como é que isto vai acontecer? Eu não quero. Ela não queria viver à conta dele, mas a fonte de rendimento dela era o trabalho. E como é que eles conseguiram aqui chegar ao meio termo? O meio termo foi, ela foi com ele, mas na convenção antinupcial casaram no regime da separação de bens, fixaram que ela vai os 2 anos, mas a progressão que ela ia ter junto da banca, e na banca é fácil ver porque eles têm os quadros e está... Pronto. Era fácil ver a progressão que ela iria ter. De acordo com a progressão previsível, ela, em caso de divórcio, por este apagão no currículo nestes 2 anos, iria ter uma compensação no valor de X. Pronto. Isto é possível. É possível nós definirmos aqui algumas questões também no âmbito do direito de trabalho, por exemplo. É possível nós casarmos no regime de comunhão de adquiridos, em que o salário de um é de um, e aqui esta comunicabilidade, mas meter uma convenção antinupcial em que diz não. O salário, que relativamente ao salário não há aqui estas questões e, portanto, os meus 4.000 euros são meus, os teus 4.000 euros são teus, eu faço a administração como eu quiser e aquilo que eu tiver na minha conta bancária não vai haver aqui, tudo que for produto do trabalho, não vai haver aqui. Mas mais importante do que perceber
os limites que nós vamos ter numa convenção antenupcial é perceber bem os regimes. Porque vamos casar no regime de comunhão de adquiridos, não é? Não fazemos nada, não fazemos nenhum trabalho de casa. Vamos à conservatória e vamos casar nesse regime. E vamos achar que tudo aquilo que eu levo de solteira para o casamento é meu. E é. Mas os frutos daquilo que eu levo de solteira são dos dois. Tenho uma casa, a casa está arrendada. Essa renda vai ser dos dois. Mais importante do que já irmos além ali, aquela fase da convenção nupcial, quais é que são os limites, quais é que não são, e esquecer as barbaridades que, na minha perspectiva, o são dos Estados Unidos, que levam para limites que não fazem sentido, que não têm aplicação de loucos, é de loucos. Vamos conhecer bem as diferenças dos vários regimes e depois aí sim vamos, no passo seguinte, fazer um fato à medida. E traições, por exemplo, porque nos Estados Unidos, ele também fala nesse podcast de um exemplo que, e acontece imenso lá, não é uma coisa que é pontual, que podem pôr no prenup que se forem descobertas traições, tem que haver uma compensação monetária de X para o outro cônjuge. Eu gosto muito desse tema. Eu fiquei tipo, what? Também quero isso. Eu gosto muito desse tema, já estudei muito esse tema, porque é um tema que pessoalmente me diz muito, e eu gosto muito desse tema, já o explorei muito, e é muito giro, porque nós em Portugal há deveres pessoais. Nós quando casamos temos estas questões patrimoniais, mas também há deveres pessoais. Como a da fidelidade. A fidelidade é em Portugal um dever. Não significa que eu, com o meu marido, decida ter uma relação aberta. Ora, aí não há aqui qualquer violação do dever de fidelidade, porque nós, por acordo e com respeito, não é? Um pelo outro, tomamos a decisão de ter uma relação aberta. Ok? Mas se nós estamos numa relação fechada a dois, decidimos que não vamos abrir a relação a terceiros, seja em que âmbito for, e há esta violação deste dever, deve ou não ser indemnizado. Na minha perspectiva, sim. Mas não é um sim aberto. Ok. Na minha perspectiva, sim, desde que causa um dano. Ou seja, a traição tem que causar um dano à outra pessoa. E o causar um dano não é um dano patrimonial, não é partir um braço. Pode ser um dano emocional. Ok. Pronto, tem que causar um dano. Parte do princípio que causa sempre. Por isso é que é esta questão do partir do princípio. Porque se é uma pessoa que tem uma perspectiva das relações muito aberta, não faz sentido aproveitar-se desta violação para pedir uma indemnização. Faz sentido perceber se há mesmo... Sim, se houver um dano, seja ele moral, seja ele patrimonial, fico com uma depressão por conta disso, tem direito a ser compensada por conta dessa depressão. E gasto dinheiro em medicamentos, em psicoterapia, no que for, tenho obviamente direito a uma compensação para o efeito. Quais é que são os problemas destas ações? Às vezes é a prova, não é? Porque muitas vezes há danos, e danos muito grandes. Há questões profundas por conta disto. Mas, na geração dos 50 para cima, ainda acham que ir ao psicólogo é coisa de loucos. Então não vão. Então como é que nós vamos fazer a prova que teve uma depressão e que não conseguiu trabalhar? O médico de família passou-me estes medicamentos. Bolas, mas o médico de família vai-me fazer algo relatório. Mas agora tenho uma dúvida. Aqui. Tenho uma dúvida que é... Tenho várias dúvidas. Estou cheia de dúvidas. Deixa-me só organizar aqui a minha cabeça, vamos por parte. Uma é, ao que me parece, ou seja, com estas faturas da terapia e da depressão, etc., ou seja, está ali escrito quanto é que tu gastaste, mas tu podes pedir uma indenização, ou seja, imagina que eu gasto 300 euros com estas coisas, mas eu posso ir pedir 10 mil? Há o dano moral em si. E o dano moral, qual é o preço do dano moral? Depende, mas não será muito alto em Portugal. Não tenham grandes expectativas, não é? Não tenham grandes expectativas de pedir 100 mil euros, como eu tenho em algumas clientes, não é? Aconteceu isto, vinha descobrir isto e agora quero 850 mil euros. Não vou conseguir. Por muita criatividade. Mesmo que ele seja mesmo muito rico. Porque também depende, claro, ou não depende. Sim, também, mas a questão do dano... e principalmente quando são danos morais, é muito difícil nós calcularmos qual é o valor. Mas mesmo sendo possível, nós vamos olhar para o tribunal e vemos que as indemnizações são muito baixas para estas matérias dos danos morais. Ainda não é muito valorizado. Nós não nos podemos esquecer de uma coisa, que é a justiça olha para a sociedade, não é? Então, acaba por ser um bocadinho o reflexo. As nossas leis são o reflexo da sociedade. Nós hoje estamos num regime de comunhão de adquiridos,
porque se percebeu que as famílias, os casais, na prática era assim que organizavam a vida em casal. Nós brevemente teremos como regime supletivo da separação de bens, porque hoje em dia temos uma sociedade cada vez mais individualizada, mais individualista. A justiça é isto, a lei é isto, é olhar para a sociedade e regular a sociedade. E, portanto, se nós não valorizamos as questões morais enquanto sociedade, como é que estamos à espera que a lei valorize, que a justiça valorize? Tem que andar tudo a par. E, portanto, nós não podemos ter atualmente a expectativa de ir para o tribunal pedir indemnizações de milhões porque elas não vão surgir nestas matérias. Não reflete de facto. Mas depois também tem outra questão, que é... isso acontece em todos os regimes? Ou eu tenho que pôr um prenup? Este dever de fidelidade, nós não podemos, na Convenção Antinupcial, dizer eu não quero ter o dever de fidelidade. Não é possível. Vejam, nós podemos em casal, nós escolher ter uma relação aberta e achar que não é fidelidade isto e aquilo, não é? Mas isso é um acordo entre partes que nós fazemos. Agora, nós não podemos de maneira alguma e em algum momento cortar com estas questões morais. Elas existem, estão protegidas na nossa lei. Então toda a gente tem, por exemplo, Toda a gente Joaquina que casou em separação de total. bens, comunhão de adquiridos, no que for. Então se a Joaquina, que está lá em casa, ela casou-se em separação de bens e ela agora descobriu que ele traiu, ele até tem assim um dinheirinho a cachudo, ela pode agora ir... Depende, qual é a situação da Joaquina? Ou seja, a situação ela moralmente, isto foi um dano para ela? Foi, ela está devastada, ela descobriu a traição. Mas está afastada em que termos? Está triste, está mesmo triste. Não, temos que ir além da tristeza. Então, vou dizer aqui Deixou de trabalhar por causa disto? Ficou de tal modo perturbada que não conseguia Não, ela gerir-se. consegue trabalhar, só que isto causou o divórcio. Ou seja, era a Joaquina e o Manel. Eles estavam uma vida normal, trabalham os dois, etc. Mas ele até tem mais dinheiro, ele trabalha assim numa multinacional. Mas pronto, separação de bens totais. E ela descobre, ela fica mesmo desfachada porque eles tinham um relacionamento fechado, normal. E depois ela está possessa. E ela até tem como provar. Porque há fotos. Saiu na TV 7 dias e ela agora está humilhada, mas ela continuou com o trabalho dela, mas divorciaram-se porque ela está mesmo mal. Ela pode ir pedir uma indenização. Sim, se ela está mesmo mal, sim. Joaquina vai. Sim. Joaquina pede. Mas tem que estar mesmo mal. Sim, mas há outras correntes. Há outras correntes. Ok. A minha posição é que tem que causar dano. Há correntes, há outras pessoas que estudam estas matérias, muitos professores universitários, muita doutrina que diz que a violação só por si leva à indemnização. Eu acredito que tem que ter um dano. Porque a Joaquina pode ter tido uma relação aberta com o marido, não é? E não houve infidelidades e nunca houve causa. E agora nesta, porque foi que aquela pessoa em concreto, ela já não gostou, tem que ter um dano, tem que fazer sentido. Isto é difícil. Pois, e por isso é que temos advogados, que os advogados e, depois portanto, cada um puxa a lenha. Eu sou da doutrina que tem que provocar um dano à Joaquina. Okay. Se ela está triste, se ela tem profundamente aqui algo a resolver, acho que sim. Okay. Agora, se não, se é só para vingança... E aqui é a minha última pergunta sobre este tópico da traição. Aqui em Portugal, neste regime, é possível, num prenup, eu escrever... se houver traição e depois pôr um número específico. Um número específico? Por exemplo, se descobrir uma traição de qualquer das partes, a parte tem que pagar 20 mil euros à outra. Sim. Por violação do dever de fidelidade, acordam que se vier a correr vai ter o valor de compensação de indemnização Y. Isso vai estar no meu. Isso vai estar no meu. Ok, por acaso... Ok, por acaso não sabia que nos outros, nos standard, também havia esta possibilidade. Pensava sim, que... mas eu vou fazer uma convenção antinupcial só para estas questões em específico. Eu vou lá meter que vai vigorar o regime da separação de bens, mas ainda assim quero que sejam adicionadas estas cláusulas. Ok. E o que é que são exemplos de coisas que não podem estar? Por exemplo, essa coisa absurda da diferença de peso, a questão absurda. Lembro-me de ver uma notícia do Brasil que havia uma convenção que estava a ser muito discutida porque que era por conta das tarefas domésticas. Que era quem lavava a louça iria ser sempre o marido e ela nunca iria, não sei o que mais.
Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Então não dá para pôr. Não dá para pôr. Mas é escravo dela, o marido. Não faz sentido. Tem que haver um bom senso na minha perspectiva das coisas. Eu sei que que alguns países têm demasiada liberdade e as pessoas depois dão asa a ela e está tudo muito certo, sermos livres, mas essa liberdade tem que ter um bom senso. Eu não vou me aproveitar do outro, ou humilhar o outro com as questões do peso, ou aproveitar-me do outro pelas questões da limpeza, para meter isso numa convenção antinupcial. Acho que não faz sentido nenhum. Mas dá-me tanta graça. Eu, quando ouço certos casos, sabes isso, eu fico, não pode. E são casos reais, mas para mim eu fico a analisar aquilo como uma novela. Porque aquilo é a mesma coisa de Mas na América novela. Latina ainda tem coisas mais... É? Só que não são tão financeiras. No âmbito dos Estados Unidos é mais num foco patrimonial. Um país rico e, portanto, dá margem. No Brasil e noutros é mais novela mexicana. Ok. Aqui, em questão de heranças, não heranças, ou seja, se uma das partes morre e o outro é herdeiro, não nisso, mas ou seja, se esta pessoa é herdeira dos pais ou uma coisa assim, como é que funciona aqui as heranças? Então, se nós casarmos no regime de bens, as heranças não entram. No regime de bens adquiridos? Eu dormi 2 horas, desculpa. Tenho a minha filha doente, perdoem. Achei que ia estar pior, mas até estou a falar bem, mas estou aqui com algumas coisas. Mas vejam, se nós casarmos no regime de separação de bens ou comunhão de adquiridos, as heranças não entram. Estão fora. Se casar no outro regime, sim. E estão fora porquê? Porque é por este princípio que é. A pessoa não é linha sanguínea. Tem como princípio eu representar, não é? A família, a linha sanguínea vem dos meus avós, para os meus pais, para mim, para ficar nesta linha. Para não ir para o outro lado. Vamos aí até imaginar uma coisa... Uma família de sangue azul, não é? Em que tem um património, tem um castelo há não sei quantos séculos. Faz sentido que permaneça sempre e que não seja sujeito. Então, nestes regimes é feito desta forma. Só no da comunhão geral é que nós podemos depois, eventualmente, ir lá buscar. Porque esta questão da comunhão de adquiridos é o regra porquê? Porque vem ali naquela fase de entrada das mulheres no mercado de trabalho e tem um esforço comum do casal dos dois. Então a lei olha para isto e vai regular. Aqui não há um esforço comum. É uma herança, é algo que se recebe, mas não acontece com as doações. A tia decidiu doar, não é? Foi a mim que ela me decidiu doar, não foi ao meu marido. E, portanto, sou eu que vou beneficiar disso. Não faz sentido existir uma comunicabilidade por conta do regime de bens. Não faz sentido. E eu percebo que assim seja. Mas não há aquela coisa do marido ter que assinar alguma coisa? Isso são outras questões. Que questão é então, esta? aí é uma questão formal, é um puro formalismo. Ok. Porquê? Porque, na prática, estando casada, eu irei ser herdeiro do meu marido quando ele morrer. Não é? E, portanto, é nessa expectativa que se vai lá dar o consentimento. Não é? Vamos fazer uma partilha. Na sexta-feira vou fazer uma partilha. Estive a trabalhar nela hoje de manhã e tive que meter lá tudo aquilo que eram casados no regime de comunhão, seja geral, seja de adquiridos. Os cônjuges vão lá apenas dar o seu consentimento. O seu consentimento de quê? É dizer que sim, basicamente. Não são intervenientes principais no processo, porque eles não são herdeiros. Vão só dizer que por conta do regime de bens há esta obrigação, deste consentimento de dizer que sim, senhora, a partilha vai ser feita naqueles termos. Eles nem têm oportunidade de dizer eu não concordo que a partilha seja assim ou seja assado. Não, é uma questão, é uma obrigação, uma pura formalidade. E se eles não quiserem assinar, o que é que acontece? Tem que fazer um suprimento de consentimento. O que é isso? Vamos ao tribunal e dizer, esta pessoa aqui, que por birra decidiu que dá-se mal com a cunhada XPTO e a casa vai para a cunhada XPTO e ela por birra diz que não assina, não há fundamento nenhum, estão todos de acordo, está toda a gente de acordo, só ela que não está e, portanto, é necessário aqui. Isso acontece muito quando há separações de facto. Ou seja, estão separados de facto, mas não estão de direito. E então há aqui esta questão de ir obrigar para participar e para suprir. Mas isso é uma questão que é aquilo que tem menos importância. Porque é uma pura formalidade. Não interessa. E tu há um bocado mencionaste que, ou seja, quando se casam em comunhão de bens adquiridos, que aquilo que tu tinhas antes de casar não conta, mas que os frutos daquilo que tu tinhas conta. Se uma pessoa recebeu uma herança e depois, ou seja, esse dinheiro e ela está em separação ou comunhão de bens adquiridos, ou seja, essa herança não conta, mas e depois se a pessoa investir o dinheiro dessa herança e der outros frutos? Tudo o que é frutos de bens próprios, independentemente da origem,
vai ser comunicável. Mas como é que tu provas que aquele dinheiro que ela usou para investir foi Isso é o que é dinheiro? divertido, não é? Vamos à teia, é vamos ver a divertido. origem do dinheiro, então vamos às contas bancárias, vamos ver onde é que veio. E hoje, na era é que é digital, nós conseguimos ir a todo lado. Divertido para ninguém, só mesmo faz Nós conseguimos ver onde é que vem tudo. O dinheiro hoje não transita da mesma forma que transitava há 30 anos. Ok. Não há dinheiro vivo, é digital, portanto, nós conseguimos perfeitamente perceber. Estamos casados num regime de comunhão de adquiridos, mas temos contas separadas. E há esta ilusão que, pelo facto de termos contas separadas, que vem do salário. O dinheiro que está lá vem de prémios, vem disto, de salário, vem dessas coisas todas. E está ali, só no meu nome. Ora, estou casada. Ora, existe na lei aqui uma prioridade de leis e, portanto, o regime de bens vai se sobrepor ao regime bancário. Pode estar lá só no meu nome. Mas o que está ali, não é? Faço prova através das transferências da entidade patronal para a minha conta pessoal, que o dinheiro que está ali é do trabalho. O meu cônjuge tem direito a ele se eu estiver casada no regime de comunhão de adquiridos. Ok. Considerando, agora vamos falar aqui do risco financeiro, que nós já tocámos um bocadinho no início, mas falar sobre a maternidade, e agora queria entrar aqui, principalmente numa questão que tem a ver com o desequilíbrio que ainda existe na responsabilidade dos deveres em casa e da organização de casa, que cai muitas vezes sobre a mulher, e que muitas vezes só por aí, mesmo sem filhos, às vezes há um desacelerar da carreira da mulher, porque a mulher está mais sobrecarregada com outras coisas e o homem tem a energia toda e a criatividade toda e tudo que ele está no seu AAA game. Fala-nos um bocadinho sobre a tua própria experiência e a tua própria, enquanto advogado, e os casos que vês, de que forma é que este desequilíbrio no papel social que a mulher tem e que o homem tem no lar é que também entra aqui ou não? Em questões de não é divórcio. por acaso que nós temos um grande número de divórcios no primeiro ano de nascimento dos miúdos, porque causam um impacto muito grande no casal, e na mulher, e no homem. Porque há aqui também uma consciência do que é ser pai. Ser pai hoje não é o mesmo que ser pai há 30 anos. É muito desafiante. A sociedade está diferente, nós temos que educar os nossos filhos de forma diferente, eles precisam do nosso tempo. E, portanto, nós não conseguimos estar em todas as frentes. Eu não quero o título de super mulher e, portanto, tenho que fazer escolhas. E, portanto, quando fui mãe, tive uma escolha consciente e é muito importante nós fazê-la. E às vezes nós vamos para os filhos sem ter uma consciência verdadeira do que é. E eu desde sábado que não durmo quase nada à noite, porque a minha filha mais nova está doente e o meu marido igual. E, portanto, isto traz um impacto na minha produtividade. Claro que traz. Eu estou com a voz muito mais arrastada, estou mais aqui. Faz parte. Não deixo de fazer as coisas por causa disso, não é? Não dormi bem, vou cancelar, não estou... Não, as coisas fazem-se na mesma, mas demoram muito mais tempo a fazer. Eu, a fazer uma peça processual no estado em que estou, demoro se calhar o dobro do tempo para as coisas irem com o mesmo rigor. Não é? E eu não vou cobrar mais ao meu cliente por conta disso. Isso já está aqui uma perda de rendimentos da minha parte. A questão aqui também é uma questão cultural, que é, ok, vamos ter filhos a 2, mas quem cuida são as mulheres. E nós temos aqui um chip, não é? Quando somos mães, é uma coisa magnífica, mas nós ficamos ali numa bolha de amor muito... Há homens que não a sentem, então para nós é mais fácil tomarmos logo a dianteira deste papel de cuidadoras. O problema disso é que vai, em alguns casos, traz alguma frustração a médio, longo prazo ou a curto prazo. E se nós não temos companheiros que nos acompanham neste processo, as relações acabam. E é por isso que há muitos divórcios quando as crianças são muito pequenas, porque há a privação de sono, que é o pior da maternidade para mim. Não há tempo, e o tempo que há é para trabalhar. Não é? Sociedade acelerada, nós temos que andar. A minha concorrência está a andar. Estou a ficar para trás. Há este sentimento. E vai. E então, há aqui toda esta... Se nós não estamos muito bem enquanto casal, as coisas caem. Há aqui uma responsabilidade também. Mais um peso para a mulher. Mas se não for assim, eu não vejo outra forma. Se alguém tem outra fórmula mágica, que me digam, que é... Nós acabamos por ter que educar os nossos maridos a serem pais. Isto parece absurdo, mas eles vêm de casa das mães a não fazer nada, não é? Príncipes, belos, não é? A 2 é fácil. A 2 é fácil, corre tudo muito bem, é maravilhoso. Quando vêm os filhos, não é? As coisas mudam muito.
E eu falo por mim, pela minha experiência, o meu marido não estava todo preparado para o impacto que era. Nem eu estava, não é? E custou-nos encaixar aqui um bocado, porque quando o meu filho nasceu foi Covid, eu fiquei ali numa bolha a querer protegê-lo, não é? Passando essa questão, eu queria andar, não é? Já tinha muitas ideias, tinha muitas coisas para fazer, já tinha que recuperar o tempo. E o meu marido teve que se adaptar a isto. E custou-nos muito. Custou-nos muito, porque estava habituada a ser eu, não é? E durante um ano que fui eu a cuidadora principal do meu primeiro filho, e ainda bem que custou muito, mas que houve uma conversa muito dura e muito intensa, porque a partir daí exercemos uma coparentalidade completa. Eu estou cá, sou do Porto. Eu estou cá. Meu marido levou meus filhos à escola, levou a minha filha ao médico. Foi trabalhar agora à tarde, deixou a minha filha no meu pai, vai buscá-los à escola, vai deitá-los. Não é? E eu estou tranquilíssima. E se calhar no primeiro filho eu não conseguia estar aqui sabendo que ele estava doente, e agora consigo, porque o pai está... Para a minha filha é igual estar comigo ou estar com o pai. Tem 14 meses, é pequenina, mas para ela é igual. Porquê? Porque nós passamos a exercer uma coparentalidade completa. E isto também passou por uma educação do meu marido e uma própria educação minha, no sentido que eu não tenho que ser só mãe, eu não tenho que estar só aqui, é possível o pai interferir, ele é capaz. Porque aquilo que partilham muito comigo, e até quando há separações e divórcios quando as crianças são muito pequenas, que é, ele não sabe, doutora. Ele não sabe, claro que não sabe. Não nascem ensinados, bem protegidos das mães, não é? E, portanto, não sabem. O que me acabou a ensinar? Não vai ensinar porque já não vivem juntos. Mas vamos dar aqui um voto de confiança e vamos trabalhar para que as coisas corram bem, porque senão vai ser uma sobrecarga tão grande. A mim custa muito... eu tenho alguns processos a correr de crianças com menos de 3 anos. Eu até tenho muitos, infelizmente. E custa-me muito ver as mães a privarem-se da sua carreira porque os pais não querem saber, ou porque não confiam neles, ou porque isto, ou porque aquilo, e elas é que acabam sempre... E eu penso assim, e às vezes até com algumas que eu tenho mais confiança, assim, não acha que devia pensar mais um bocadinho e ponderar, que não se vai arrepender de deixar de se candidatar a isto, ou de agarrar esta oportunidade de emprego por causa do seu filho? As advogadas acabam por ser um pouco psicólogas. Quando tem confiança com os clientes, não com todas. Já vou aí a esse ponto para... Mas é difícil. É muito difícil. Não, é um tema muito difícil. Mas tu tocaste num ponto que a mim pessoalmente irrita-me. Isto é um gatilho. Que é aqui a questão de... Socialmente, cria-se muitas desculpas para a incompetência masculina. É que isto é mesmo incompetência, não há outro nome, porque é do género, mas tu és burro, és maneta, não consegues fazer, tipo, o que é que... Não sei explicação para isso, não sei se é super proteção. Não, eu acho que é machismo, porque eu estou sempre a dizer isto à minha... Eu, graças a Deus, eu não tenho este problema em casa, mas mesmo graças a Deus, mas eu às vezes, e eu vou agora, estamos no vulneravelmente falando, vou ser bem vulnerável, que é, eu sinto que eu já fui criticada bastante por parte da minha família, e principalmente nós somos afrodescendentes, há aqui uma cultura ainda um pouco mais conservadora e mais machista ainda, que... Existe muita expectativa do papel que eu tenho que ter na minha dinâmica em casal com o Ryan. Só que ele não é afrodescendente, ainda para mais ele nem sequer é português, ele é britânico. Ele nasceu na Finlândia, a mãe é alemã e o pai é inglês e ele cresceu em Inglaterra. Ou seja, há aqui uma cultura muito mais liberal neste pensamento, então não há tanto estes papéis de género tão incluídos. E para mim isso é uma maravilha, até porque o meu perfil, pá, eu, por exemplo, a minha irmã, temos a mesma educação, mas a minha irmã é muito mais... Ela à meia da tarde vai fazer um bolo de chocolate e a casa fica a cheirar a lar. Eu não quero fazer, eu estou no meu escritório a editar uma vídeo, não quero saber. Eu prefiro pagar alguém para fazer um bolo de chocolate do que ser eu a fazer. São personalidades. E eu já me senti bastante criticada pela minha família, pela minha dinâmica em casa e por certas coisas não ser eu a fazer. E outra questão, isto irrita-me solenemente. A minha mãe está a criar os meus irmãos, eles vão ser uns incompetentes quando saírem de casa, porque a mim e à minha irmã, somos 4, duas meninas, 2 meninos, a minha mãe ensinou-nos tudo, nós sabemos fazer tudo, nós somos muito equipadas para gerir uma casa, um lar, etc. E aos meus irmãos, a minha mãe, o meu irmão, por exemplo, é o mais novo, fez agora no outro dia 16, ele quando vai lá para a minha casa, vai dormir em minha casa,
Ele faz tudo, ele limpa a cozinha, faz o arroz, porque eu digo, olha, vai fazer o almoço, vai fazer não sei o quê, e ele faz. Em casa, a minha mãe, estou super carregada porque eu tenho que fazer isto, tenho que fazer. Eu, porquê que não pedes ao Santiago? Ai, filha, ele não sabe. Eu, como é que ele não sabe? Ele fez no outro dia, ele estava em minha casa, ele fez, ele sabe fazer, eu ensinei-lhe a fazer arroz no outro dia. Ai, não, filha, não deixa estar, eu faço. E eu fico a pensar, não, coitada da mulher dele, um dia, que ele vai ser um incompetente, não vai fazer nada, porque a minha mãe criou estas desculpas, tipo, até fiquei cansada, Costa. É machismo, claramente, mas também é uma proteção, uma super proteção desta mãe com os filhos, porque cresceu neste ambiente. É uma questão cultural e social que é muito difícil de cortar. A nossa geração é a geração de corte. A minha tia vai lá à casa e estamos a falar da família. Ai, o Jorge é Deus na terra para ela, porque ela tem 2 filhos, mais um marido, ela faz tudo, não é? E nós dividimos as tarefas, então ele levantar a mesa e meter a louça na máquina para ela o que é isto? Mas só assim é que pode ser na geração atual, porque nós mulheres temos o lugar que quisermos. Se quisermos ficar em casa a cuidar dos filhos, certo? Se quisermos só trabalharmos, certo? E se há bem malucas como eu querem fazer as duas coisas e que andam aqui numa roda bem, certo, mas nós sozinhas não conseguimos, temos de ter sempre o apoio do companheiro para o efeito e, portanto, imagina eu, que venho de uma família muito conservadora, muito fechada, aldeiazinha completa, não é? Que eu não sou de Porto, não é? Sou de uma aldeiazinha lá muito pequenina, em que tenho filhos pequenos, a minha filha tinha meio ano e eu fui fazer um fim de semana tenho os meus filhos sem meu marido. Quem é esta louca que não quer saber da família? Coitado do Jorge. Coitado do Jorge. Olha, eu não sei se ele não vai ter um esgotamento, porque tem muita coisa para ele. Ter que trabalhar e fazer tudo com os meninos 3 dias. Ai, Ana, não sei como tiveste coragem. Mas eu lido muito bem com isso porque ela está a fazer aquilo o melhor que sabe e está a fazer a crítica por conta de todas as vivências que teve. Ela não sabe fazer melhor. E, portanto, ignoro, não é? E acolho. E sorrio. E não me interfere. Mas é esta ilusão dos 50-50, porque há muito esta conversa dos 50-50, mas não é 50-50. Porque uma coisa é, eu, por exemplo, olho para a minha mãe, para a minha família, etc. Uma coisa é se elas não trabalhassem, tivessem todo o tempo do mundo e aquele é o papel delas na dinâmica, mas o homem é que traz tudo para casa, elas não têm que fazer trabalho fora do doméstico, porque aquilo também é trabalho. Eu considero que se tu consegues pagar alguém para vir limpar a tua casa, então aquilo é um trabalho que tu estás a fazer de graça. Nem é esta situação. Ou seja, elas fazem tudo aquilo, mas depois trabalham tanto quanto os maridos. Ou seja, a sobrecarga. É uma sobrecarga imensa. Mas está a ficar-nos a nós, as mulheres, dizer não. Não, dizer não, eu não faço. Estás cansado? Também estou. Pois. Portanto, vamos gerir, vamos conversar sobre isso. Vamos ter uma conversa séria. Como é que vamos gerir? Temos dinheiro para comprar, para vir cá alguém, para comprar um robô, para aspirar. Temos dinheiro para vir cá alguém fazer a limpeza 3 vezes por semana? Não temos. Como é que vamos gerir isto? Se não temos dinheiro, se trabalhamos as mesmas horas, vamos ter aqui que perceber uma coisa. Contratar alguém fica X. Então, se fica X, não conseguimos dividir as tarefas, vou eu reduzir o meu horário de trabalho porque o teu salário é X, é muito superior e não faz sentido seres tu, mas tem que haver aqui uma gestão, tem que ter acesso à conta e tem que ter isso tudo. Cada casal depois vai fazer à sua maneira e vai-se encontrar o seu ponto. O importante é falarem sobre o tema, não é? Exatamente. Está tudo certo. Está tudo certo, não há crítica da minha parte, nem prejuízo relativamente a nada. Desde que se fale com as coisas e se faça porque querem, não porque é obrigado, não porque é culturalmente assim, porque é socialmente assim, não porque o meu marido quer. É porque nós queremos assim. Isso para mim é que faz sentido. E agora entrando aqui numa fase final do episódio, mais sobre filhos. Porque principalmente quando há filhos pequenos, qual é que é a tua experiência, principalmente aqui em Portugal, como é que costuma ser aqui esta divisão das guardas, qual é que é a diferença entre uma guarda partilhada, porque é que às vezes chega à conclusão que o pai ou a mãe só vê aos fins de semana, o que é que entra aqui nos vários tipos de divórcios que tu já pudeste testemunhar. Fala-nos um pouco sobre aqui esta questão das partilhas, não de bens, mas de filhos. Os filhos, as responsabilidades parentais é o tema mais sensível e nós não podemos ser o mesmo advogado que somos a falar de dinheiro e de partilhas com o mesmo advogado que somos a tratar destas matérias. Temos aqui um terceiro, não é? E isto vai ter um impacto muito grande na vida dele. O que acontece na infância vai acompanhá-lo para o resto da vida. E, portanto, nós temos que ter aqui alguma cautela. E eu posiciono-me nos termos de que se aquilo que o meu cliente quer
é claramente muito mal para aquela criança, eu não vou patrocinar, não faz sentido. Não há dinheiro que compre a minha paz e eu deitar-me sossegada quanto a este ponto, porque acho que é mesmo muito sensível, tem muito impacto. E este é um tema que me diz muito, porque nós em Portugal, os tribunais têm muito trabalho, não estudam os casos. Cada família é única e deve ter uma solução única, é só assim é que faz sentido. Não é? Nestas questões todas de casamento, como é que vamos gerir as tarefas? Com os filhos também, cada casal vai fazer à sua maneira. E não há um certo nem um errado. Mas temos que conhecer esse contexto, temos que conhecer essa família. Não há tempo para isso nos tribunais. Os juízes, na maioria dos casos, têm tanto trabalho, têm tantos processos, que eles conhecem o casal no momento da conferência de pais, não é? Chegam lá, pá, estão aqui, vai ver no instante aquilo que foi dito pelos advogados, nos papéis, então e agora? E dali que circula. Não tenho tempo para aprofundar. E, apesar da nossa lei ter uma coisa muito boa que é, não predetermina nenhum regime. Que é bom. Vamos olhar para a família e vamos fazer um regime à medida. No entanto, os tribunais têm uma tendência de colar sempre as residências alternadas. E eu tenho aqui alguma dificuldade em gerir isto. Não que tenha alguma coisa contra as residências alternadas, porque se eu exerço uma coparentalidade, faz sentido que, se é exercida no casamento, faz sentido que no divórcio se mantenha. Este é o pressuposto. Mas nós temos que conhecer muito bem aquela família, porque umas responsabilidades parentais partilhadas exigem uma ótima relação entre os pais. Tem que se comunicar muito. E se nós temos conflitos por dinheiro, como é que vamos comunicar? Vamos meter aqui, não é? Uma pausa e vamos comunicar bem sobre os filhos. É difícil. É muito difícil. E, portanto, nós temos que olhar para o casal, perceber em que estado é que eles estão. Porque, se calhar, pode não ser este o momento para uma residência alternada, porque vai ser um prejuízo para aquele miúdo, porque aquele miúdo não vai conseguir ver acautelados os seus interesses pelos pais. Porque eles não vão falar sobre os interesses do filho. Cada um vai fazer à sua maneira. Então vamos ver crianças que têm em casa da mãe uma rotina, em casa do pai outra rotina. Faz algum sentido? Está a formar a personalidade dele. Os pais têm que conversar. E outra questão é a criança. Eu tenho um casal que eles estão-se maravilhosamente bem. Têm uma residência alternada para aí há 4 ou 5 anos. Acontece que o miúdo agora decidiu que não quer. Cresceu nisto. Mas é uma criança que precisa de rotinas e ele próprio teve a capacidade de dizer aos pais, olha, eu quero só uma casa, quero só uma cama, quero só um espaço. Estou farto de trocar todas as semanas, mesmo que tenha tudo num lado e no outro. E, portanto, é-me indiferente a casa de mãe ou a casa de pai. Escolham. Os pais estão super bem, têm uma ótima relação, comunicam, as rotinas são super idênticas num lado e do outro, mas ainda assim, esta criança, que não foi um objeto na mão destes pais, mas sim um sujeito de direito, e esta criança teve a capacidade de se pronunciar, muitas não têm, e andam ali, não é? E estes pais agora têm que tomar esta decisão porque, de facto, a própria criança está a dizer que não é bom. Então nós temos que olhar para a comunicação entre os pais e muito, muito, muito para a criança. Que tipo de criança é? Precisa de muita estabilidade, muita rotina? Não precisa? Toda a dinâmica, todo o contexto. E esta não é uma resposta simples, é uma resposta caso a caso. Existem aqui muitas questões nestas matérias relativamente à amamentação. Ora, a Organização Mundial de Saúde até aos 2 anos recomenda a amamentação, não é? De forma exclusiva até aos 6 meses e depois recomenda até aos 2 anos e se pudermos ainda mais, sim, mas até aos 2 anos pelo menos. Isto, em termos até de saúde pública, é algo que vai acrescentar muito a todos nós. Nós não temos muito bem esta consciência. Acabamos por não valorizar o que é isto, a amamentação. Mas traz mesmo muitos benefícios, em termos todos os níveis. E há uma coisa que eu tenho aqui muita dificuldade em conceber, que é a criança, por acordo, é amamentada, não é? Pai todo contente com a amamentação, cheio de fotografias, não sei o quê. Ao final de 3, 4 meses, não aguento mais isto, quero o divórcio. Ok. E vem pedir uma pernoitas e residência alternada enquanto estamos num período de amamentação. Não me faz muito sentido. Não é por causa da mãe, desculpem-me, mães. Não é por causa da mãe, é por causa da criança. Porque esta criança está habituada a ser amamentada. Para ela um corte imediato vai trazer muito prejuízo. E, portanto, eu percebo muito
os pais e que as crianças têm direito a ter experiências com os pais, como as pernoitas, o adormecer, o tomar banho, a dinâmica, as brincadeiras, os finais de dia. As crianças têm direito a isto tudo e os pais também. Mas eu acho que nós temos aqui que olhar muito para o caso concreto e perceber em que momento em que estamos em cada ponto, em cada família, em cada caso e adaptar isso. Não me espanta nada uma residência alternada de uma criança de 18 meses que não está a ser amamentada, em que exista de facto já um vínculo constituído entre os dois pais. Não me espanta, muito francamente. Quer dizer, a criança está já habituada a estar com o pai e com a mãe. Não é amamentada, porque motivo num divórcio nessa altura vai ficar só com um ou só com o outro. Faz sentido aqui Mas temos que olhar para a criança e perceber, é muito pequena, nós não conseguimos perceber bem a personalidade dela. Conseguimos sempre, não é? Há profissionais para tudo hoje, há profissões para tudo, e porque é que não é possível? É possível, sim. Vamos nos dar ao trabalho de... Nos tribunais não há muito este trabalho de caso a caso, porque não há tempo. Não estou a culpar os juízes nem os profissionais que lá estão, não. Acho que fazem o melhor com as ferramentas que têm. Tem que se dar mais ferramentas para as coisas serem diferentes e para cada família, para cada criança, seja tratada como merece. Pois, mas é uma pena que as decisões sejam tomadas assim, meio que às 3 pancadas. Claro que não é, porque as pessoas estão a dizer... para 5. Pois, mas isto é uma pena. Então, no que diz respeito às pensões, por exemplo, como é que costuma funcionar? O que é que acontece se a pessoa não pagar? Como é que isto funciona? Então, a definição das pensões também não há na lei tem que ser como há no Brasil, em Angola, que é X% do salário é para o filho. Não há isso. Nós temos que olhar para aquilo que são as necessidades desta criança, o que é que ela precisa, quais é que são as suas despesas mensais, e depois também temos que ver qual é a capacidade do progenitor que vai pagar os alimentos. Então vamos encontrar aqui um ponto de equilíbrio. Então, se é uma criança que está habituada a um estilo de vida muito elevado, que compra roupa de marca, que é isto, não é? Então tem que manter o mesmo no divórcio. Ok. Se é uma criança que já tem um estilo de vida diferente, então uma pensão de alimentos também será mais adequada a esse estilo. Não é só por conta do divórcio que se vai mudar, não é? E é adaptado. Agora, estas pensões de alimentos, chapa 5, de 150 euros, é um verdadeiro absurdo. Mas muitas mulheres aceitam. Porquê? Para não se chatearem. Não têm dinheiro. Não é? Então, se não têm dinheiro, como é que vão contratar um advogado para estar mais aqui a lutar? Por estas questões. E depois para não se chatearem, o desgaste emocional, porque isto para o tribunal desgasta muito. Não é? É muito desafiante, é muito difícil, emocionalmente é muito difícil eu ter que encarar aquela pessoa e ter que aceitar que aquela pessoa não conseguimos chegar a um acordo e vai ser um terceiro que não nos conhece, que não conhece o nosso filho, que vai tomar decisões sobre ele. E portanto, eu via num podcast a dizer os pais que vão para o tribunal fazer as responsabilidades parentais são maus pais. Acho que não é assim, porque são os dois. Um até pode ter muito bom senso e se o outro não tiver, temos que ir para o tribunal. E não faz disto este pai com bom senso um mau pai. Não é possível com a mãe chegar a um acordo. E portanto não podemos generalizar. Mas se pudermos evitar, eu faço sempre todos os esforços possíveis para não ir a tribunal. Mas quando tem que ser, não é? Há coisas que nós não conseguimos fugir. Isto dos alimentos, vamos olhar capacidade, necessidade. Se incumprir, metemos uma ação para o efeito para penhorar, não é? Então, incumpriu. Há fundamento para o incumprimento? Foi preso. Está no hospital. Pode existir, não é? Não há nenhum fundamento. Incumpriu só porque decidiu fazer uma viagem e agora não tem dinheiro para pagar os alimentos ao filho. Isso não é fundamento. Então vamos ver o que é que nós podemos fazer para recuperar este dinheiro. É possível penhorar o salário? Há outro tipo de bens, contas bancárias? Vamos por aí fora. E agora, não só a ver com filhos, mas de forma assim em geral, qual é que foi o caso mais difícil que tu já tiveste em mãos? Isso é difícil de responder. Eu vou falar eu amanhã de manhã vou fazer uma conferência de pais e, portanto, tenho estado a preparar este processo e amanhã vou representar o pai e é muito difícil para mim estas questões das responsabilidades parentais nestes âmbitos e é uma situação que o bebê é muito pequena, eu sou mulher, eu sou mãe, sei que é difícil para aquela mulher estar naquele ponto e custa-me um bocadinho. Mas eu estou de fora e percebo perfeitamente que para aquela criança é muito importante
poder estar com aquele pai. Porque o pai e a mãe têm um papel muito diferente na nossa vida. Eu estou muito grata ao meu pai e à minha mãe, porque eles deram muito coisas diferentes. A minha mãe não me podia dar aquilo que o meu pai deu, nem vice-versa. E, portanto, eu quero muito que aquela criança, e quero muito ajudá-la, que ela também tenha um pai presente. Ainda por cima é um pai fantástico, é um homem fantástico. Eu acho que ela vai enriquecer muito com a presença deste pai na vida dela. Mas, saindo daqui do papel de advogado e afins, às vezes no papel de mulher, percebendo a dificuldade que é uma gravidez, testei estar grávida, foi muito difícil, o pós-parto, aquelas hormonas todas que nós ficamos muito sensíveis, e mesmo já estabilizando a fase hormonal, depois os desafios profissionais, quem sou eu enquanto mulher, qual é o meu posicionamento agora perante o mundo, não é? Nesta redescoberta toda, com todas as questões que existem, ter que passar por isto custa-me um bocado. Mas existiram todas as oportunidades para isso não ser, não é? E tem que ser. Mas sim, estas questões aqui com os miúdos pequenos é aquilo que me custa mais. E na tua experiência, no que diz respeito a razões, isto é só uma curiosidade, para as razões para o divórcio, temos aqui o fator dinheiro, também já mencionaste que muito acontece no primeiro ano pós-nascimento, que presumo que tenha a ver aqui com distribuição de tarefas, assim, uma exaustão no contexto familiar, e depois vou pôr ali uma terceira, traições, pronto. Dentro destas três, por exemplo, qual é, na tua experiência, o que é que causa mais divórcios? O que é que mais chega? As traições, o dinheiro ou... O dinheiro, número 1, número 2, os filhos e número 3, as traições. Aliás, as traições vão lá para baixo. É muito difícil, porque as pessoas, quando traem, não é? Tentam sempre ter uma justificação. E a outra pessoa está num processo. Até pode ser o primeiro passo para o divórcio, mas é raro ser a causa imediata para o divórcio. Ok. Sabes? Então a traição acho que não entra aqui. Ok. E agora, uma última pergunta. Claro que isto não é nenhum aconselhamento jurídico. Se quiserem mais personalidade, contratem a Ana. Vou deixar os detalhes de contacto dela, Instagram, etc. na descrição. Mas, assim, de forma geral, um conselho geral, eu queria que desses um conselho a cada uma destas três mulheres. A primeira é, por exemplo, uma mulher como eu, que ainda não está casada, que quer casar eventualmente, algum conselho com base na tua experiência para mim? Então, o primeiro conselho é pegar no namorado e fazer uma reunião no âmbito de um planeamento matrimonial. Um advogado especialista no âmbito do direito da família vai fazer uma reunião muito gira, manda para casa um trabalho de casa para vocês fazerem em casal e depois vai discutir isto no âmbito da reunião e vai aqui desmistificar tudo aquilo que são os regimes de bens, as diferenças, as convenções e afins e vai ajudar a acertar um caminho. Ok. Para alguém, um conselho para pessoas que estão casadas, estão bem casadas, está tudo bem dentro do casamento delas, não se estão a divorciar, está tudo ok, mas que estão a ver este episódio e estão a pensar, oh shit, eu não casei com nada destas coisas, eu estou casada num regime que agora que eu, depois de ouvir este episódio, eu acho que estou em desvantagem. Algum conselho que tenhas para elas? Então, marcar uma reunião para percebermos o que é que as preocupa e como é que elas se podem proteger, porque nós não podemos mudar o regime de bens a meio do jogo. E ao final de 5 anos percebi que isto não faz muito sentido, quero... Não. Mas ainda assim, que tipo de ações eu posso eventualmente fazer de maneira a me proteger patrimonialmente caso venha... Porque é possível nós depois fazermos contratualmente uma série de questões que nos ajudam aqui a proteger. Isso é muito comum. Pessoas que estão bem, mas que depois a prima, a irmã, teve um processo de divórcio. Se isto me acontece, eu vou passar pelo mesmo. E recebo muitas mulheres neste contexto. Estou preocupada, porque isto. E acontece muito em união de facto. Que a minha irmã teve 20 anos em união de facto e não tem direito a nada. E eu pensei que ao final de X tempo era igual ao casamento. E não é, mas eu estou na mesma situação. E agora? O que é que eu faço? E isto e aquilo. E ajudamos aqui a tentar... Então marquem a reunião. E terceiro, um conselho para quem esteja agora a passar por um processo de divórcio. Não façam sozinhos. E, portanto, eu aconselho sempre, é duro, é um luto, é uma frustração, não é? É um projeto de vida que não tem o fim que nós gostávamos e, portanto,
é muito difícil, é um luto e não o façam sozinho. E quando eu digo fazer sozinho, não é contratar um advogado, não, é também serem informados e serem inteligentes para não serem movidos pelas dores nas decisões e serem precipitados e depois, afinal arrependi-me, mas mais não o fazerem sozinho, procurarem ajuda, um psicólogo, um terapeuta, alguém que vos ajude, porque é de facto mesmo muito, muito difícil. E que o processo seja o mais bem feito possível. Não é curto, eu ia dizer curto, mas a ideia não é ser depressa, é ser bem resolvido. Sim, no seu tempo. É estar bem resolvido. Última pergunta, onde é que as pessoas te podem encontrar? Podem me encontrar nas redes sociais, podem me encontrar no podcast Papéis de Família, todo sítio nas redes, basta meter o nome, acho que já aparece. Qual é o teu arroba? Qual é que é? Ana Neves Torres, mas deve ter um ponto ali no meio, eu não sei. Ok, mas Eu sou uma vendedora. Não, mas pronto, já vocês têm acesso. Também é deixar aqui escrito alguns. Olha, muito obrigada, acho que isso foi mesmo esclarecedor. E se vocês tiverem interesse, se tiverem questões ou tiverem interesse em que haja uma parte 2, digam nos comentários. E se tiveres interesse, teria todo o gosto de receber-te aqui. Andamos para o verão, ok? para eu estar mais limpa e poder dormir, porque acho que até o final do inverno os meus filhos não me vão dar tréguas. Pois, não imagino, mas obrigada, gostei muito de estar aqui à pelo conversa convite. contigo. Gostei muito deste episódio. E assim termina mais um episódio de Vulneravelmente Falando. Subscreve-te ao canal para não perderes os próximos e aproveita para espreitar estes aqui. Acho que vais gostar.